Nos acalmando, nos aquietando, para a gente dar início à nossa doutrinária de hoje, a primeira doutrinária da semana, né? O tema que a gente vai expor hoje, né? É Jesus e a ingratidão. Então, que tenhamos todos uma boa noite. Todos os nossos irmãos que aqui se encontram no salão da nossa querida CEGEP. E os nossos irmãos também que irão nos acompanhar no nosso canal do YouTube, quando essa live for ao ar. Então, vamos abrir a nossa doutrinária com a nossa oração, né? A nossa prece inicial. Querido e amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de trabalho. Queremos te agradecer por estarmos aqui de pé, por mais uma oportunidade de estarmos juntos nesta caminhada. Não seria diferente, Senhor, começar as nossas doutrinárias te agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que passa pelas nossas vidas, mesmo as nossas dificuldades, mesmo as nossas dores, as aflições que a gente ainda passa nesse planeta de provas e expiações. Tudo isso faz parte do nosso processo, como espíritos que somos ainda num planeta necessitados, né, de amparo, de acolhimento, de ajuda, necessitados para o nosso crescimento, faz parte desse nosso processo evolutivo. Queremos assim também agradecer aos benfeitores espirituais desta casa, ao nosso querido irmão José Petitinga, que nos acolhe, que nos auxilia nos trabalhos da casa. E a todos os irmãos que também faz parte dessa seara divina, que nos traz luz, paz, amorosidade, perseverança, que nos tranquiliza nos momentos mais difíceis. E somos gratos. Somos gratos por tudo. Queremos, Senhor, neste momento, essa energia de amorosidade que se paira nesse salão, poder dividir com todos os nossos irmãos necessitados, levando o lenitivo necessário aos quatro cantos deste universo, abrindo um clarão para os nossos irmãos que ainda estão na escuridão. Leva aos hospitais, aos presídios, leva aos asilos, leva aos orfanatos, leva aos nossos irmãos que estão nas ruas, leva o lenitivo necessário aos nossos irmãos que estão nos países em conflito, aqueles que passam por dificuldades, tanto material como também espiritual. Que a tua luz e a tua paz seja sempre presente no meio de cada um de nós. E que nos ampare e nos ilumine sempre, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como também em todo o universo. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa sempre as nossas dívidas, à medida que devemos perdoar aqueles que não tenham ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas nos liberta, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, para a gente passar a nossa mensagem da noite, eu vou convidar o nosso querido irmão, Senhor Edson, nosso presidente da casa, que é ele que fará a nossa doutrinária da noite, trazendo esse tema maravilhoso, Jesus e a ingratidão,
que é retirado desse livro aqui, ó, Jesus e a Atualidade, que é uma boa obra de estudo para nós. Seu Edson, por favor, convido o senhor que faça presente. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o senhor vai trazer a nossa mensagem com maestria. Daqui a pouquinho eu estou aqui de volta. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes, irmãos e irmãs internautas que assistirão essa palestra posteriormente. De sorte que é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, realizando esse trabalho. Hoje, em verdade, a palestrante seria nossa irmã Karine, mas por uma questão de ordem profissional, ela precisou viajar e nós então vamos substituí-la, né? Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, né, que é Jesus e ingratidão, como o Néa acabou de falar, é um capítulo deste livro, né? Jesus e Atualidade, se não me engano, foi o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. É um livro, gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então ele aborda todos os principais temas do nosso dia a dia, da vida que a gente leva aqui na Terra, né? E esse Jesus e Atualidade tem esse capítulo muito importante que é Jesus e ingratidão, né? E infelizmente é uma atitude muito comum, né, entre nós, que às vezes magoa, né? Magoa aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã que foi tão devotado a nós, que nos ajudou tanto na vida e terminamos esquecendo. Vamos discutir um pouco, né, essa questão, né? Eu recomendo que quem puder, né, que adquira esse livro, estude essa questão da ingratidão, para que nós busquemos evitá-la, né, em nossa vida. Mas antes eu gostaria de ter uma conversinha rápida com vocês. Eu participei hoje à tarde de uma reunião virtual com a Federação Espírita do Estado da Bahia, Dr. André Peixinho, que é o presidente, Luciano Crispim, e demais coordenadores gerais de CRs, né, e CDs, né? E dentre o que foi discutido hoje lá, Peixinho nos trouxe uma informação muito importante, que não está acontecendo tão somente conosco nesta casa, mas em todas as casas espíritas, né? É com relação à questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ele comentou de que a pandemia do Covid, né, provocou uma transformação muito grande, né, do movimento espírita, por conta do esvaziamento, né, que ocorreu nas casas espíritas e também em outras religiões. Nós sabemos disso, né? E muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs não retornaram mais, né? Até agora não voltaram. E outros, né, chegaram e saíram. E nós colocamos para ele que estávamos vivendo esse problema aqui na nossa casa. Mas ele disse o seguinte, que a espiritualidade tem orientado, né, de maneira que nós não fiquemos, né, angustiados por isso, que o trabalho de Jesus nunca deve ser realizado de forma angustiosa, né? Tem que ser feito com leveza, com amor, com muito carinho, e que as casas, né, não se preocupassem em querer realizar hoje o que foi realizado nos dias anteriores da Covid. Não se preocupasse. Citou como exemplo a própria federação. A federação tinha 12 projetos anuais, né? Era uma luta. Seminário, todo mês do seminário.
Aí ele recebeu a orientação e disse, não, hoje a federação só tem 4, só realiza 4 projetos. E seminários, né, um de 4 em 4 meses. Diz que é o que é possível se fazer com leveza com os trabalhadores que tem, né, disponíveis atualmente. Então, que as casas espíritas procurassem, né, trabalhar com o que tem, né, de uma forma leve, né, amorosa, né, e que não puder ser feito, não se faz. Né? Ninguém vai queira fazer o que foi feito lá atrás. O que foi feito lá atrás, ficou lá atrás. Hoje é um momento novo. Nós estamos vivendo na humanidade e nós temos que ter essa postura, né, firme de fazer tudo aquilo que estiver ao alcance, fazer com responsabilidade, com amorosidade, não é? Atendendo àqueles que se pode ser feito, né? E não ficar angustiado, né, doente, correndo o risco de ter um infarto, ter um AVC, né, por conta de não poder fazer o que se fazia antes. Né? Então, foi uma notícia, eu disse, meu irmão, essa notícia que você está nos dando, hoje à tarde, para mim foi um alívio muito grande, porque eu sinto isso. Quantas coisas nós fazíamos aqui nessa casa e, infelizmente, não podemos fazer e estamos sobrecarregados. Ele diz, não é para ser assim. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Então a gente tem que parar para avaliar, para estudar, né? Ressignificar todo o trabalho feito, de sorte que nós devemos fazer, né, aquilo que é possível, né? E que aguardemos, né, que novos trabalhadores, né, vão chegar, estão chegando. Eu disse, graças a Deus, muitos irmãos, muitas irmãs estão retornando, estão retomando as suas atividades. De novo, a gente vai conseguir, né, sustentar, né, as ações, as tarefas, e essa casa vai cumprir a sua missão, né, que é aquela de receber a todos e todas, consolar, né, aliviar a dor, né, e esclarecer, para que a pessoa possa então seguir a sua caminhada, né, naturalmente, né, com alegria e com leveza. Né? Então, feito esse preâmbulozinho aqui antes da nossa palestra, né, nós vamos abordar essa questão de Jesus em gratidão, seguindo o que está aqui nesse livro. Né? Quem quiser, como eu falei no início, se aprofundar mais um pouco, é só consultá-lo, ou outros livros que tratam desse assunto. Né? Então, há em nós, seres humanos, né, os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão. Né? Todos nós, todo ser humano, né, tem, na sua essência, esses sentimentos nobres, amor, né, justiça, caridade e gratidão. Todos nós temos, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não vivemos, né, integralmente nenhum deles. Né? Por quê? Né? Porque a vivência é proporcional ao nível de consciência de cada um. Né? Conhecimento nós temos, né? Mas consciência, né, ainda não. Ele sabe que no nosso dia a dia a realidade é essa. Né? Eu me lembro muito bem de um médico que eu conheci, né, quando eu estava ainda na ativa, né, um médico cardiologista, né, da empresa que eu trabalhava, e esse médico cardiologista era um fumante inveterado. Né? A gente conversava com ele, mas doutor, a gente veio aqui, né, consultar com o senhor recomenda, não fume, e o senhor você que está com os dedos marrom, a unha marrom. Ele disse, rapaz, eu conheço, eu sei, mas não consigo. Né? Quer dizer, a consciência dele a respeito da questão do amor
e do zelo que ele tinha que ter pelo corpo físico dele, ainda não era o suficiente para que ele mudasse essa conduta. E assim lá vai, né? Nós, em outras atividades, a gente sabe que isso, outras práticas nossas, a gente sabe que não são coisas boas, né? É uma negação do amor a nós mesmos, ao nosso corpo físico, esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu, e a gente, mesmo assim, nós fazemos, né? É falta de amor, ainda essa consciência integral. Nós ainda não temos, né? Mas não temos, digamos assim, de forma aflorada, né? Vivida, mas está em nós, né? Está na nossa essência. Porque, repare só, a gente sabe que Deus, né, é a perfeição infinita, né? Tudo que o Pai faz, criou, é perfeito, né? Perfeito. Quem foi que nos criou? Não foi Deus? Então, na nossa essência, nós somos espíritos perfeitos. É por isso que Jesus o tempo todo nos chamava de luz. Vós sois luz, vós sois luz, nós somos luz, né? Mas essa luz está lá dentro abafada, porque nós ainda não permitimos a sua, né, a sua apresentação, a sua dominação, o predomínio sobre nossas ações, né? Porque nós aqui, nosso nível de consciência ainda não nos permite isso. A gente sabe que a nossa caminhada evolutiva, né, para nós chegarmos até a perfeição, a gente passa por diversos estágios, diversos reinos, né? Vivemos no reino mineral, reino vegetal, reino animal, e estamos hoje no reino hominal, né? Já bem mais avançado em relação aos reinos anteriores, mas ainda temos uma caminhada muito longa pela frente, né? Então, gente, essa é que é a grande questão, né? A gente sabe também no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, José Herculano Pires, né? Que é segundo se comenta, é o metro quadrado mais caro do Espiritismo, né? Depois de Kardec, em termos de interpretação e divulgação e trabalho em cima da doutrina espírita, foi nosso irmão Herculano Pires, grande conhecedor do Espiritismo, grande filósofo, né? Herculano Pires. E ele fala nesse livro, né, de que a percepção de Deus, nesse livro, no livro especificamente sobre Deus, né? Ele tem um livro especificamente sobre Deus, a concepção existencial de Deus, né? É um livro de Herculano Pires. Então, nesse livro ele fala que a percepção de Deus, né, varia de pessoa para pessoa. Nós aqui, cada um de nós aqui, tem uma percepção de Deus diferente. A nossa percepção de Deus, né, é de acordo com o nosso nível de consciência. Quanto mais iluminado, quanto mais ampliada a nossa consciência, mais nós vamos entendendo Deus, né? Assim como a fé. A fé é algo que todos nós temos, mas a fé varia de pessoa para pessoa. Não existem duas pessoas com a fé do mesmo grau, porque cada um tem uma caminhada diferente, tem uma história diferente, o nível de consciência é diferente. Então, todo ser vivo, né, tem um nível de consciência. Os próprios animais que têm um nível de consciência deles, nível deles ali. Nós, como seres humanos, temos nosso nível de consciência, que varia, né, de pessoa para pessoa, mas, né, a realidade, né, da criação vai muito mais além do que o que nós conseguimos perceber, né? Vai muito mais além. Existem muito mais coisas, né, que Deus criou que nós ainda não percebemos, né? E assim é Deus, né? A percepção do Pai é de acordo com o nível de consciência de cada um, né? Então, o nosso nível de consciência, agora já no estágio que nós estamos como seres humanos, né, o nosso nível de consciência já nos permite vivenciar, em parte,
esses sentimentos, né? O amor, né? A gente já vive um pouco de amor, né? Existem vários tipos de amor, amor do homem para a mulher e vice-versa, o amor fraternal, o amor maternal, o amor paternal, né? Mas já é amor, ainda nos seus primórdios, mas já é amor, né? Mas ainda não chegamos ao nível de um amor incondicional. O amor como Jesus amava e ama, né? Amor a todos, né? Indistintamente, o amor incondicional. Ele sempre falava e ele sempre se portou. Nós não. Nós ainda somos seletivos com relação ao amor, né? Eu, por exemplo, depois que eu amo a todos, não amo mesmo, né? Meus filhos, meu netinho, é um amor diferente por todo mundo, né? Nós não estamos nesse nível, nós estamos nessa caminhada, né, de consolidação, de chegar a amar de forma incondicional, né? Então, nossa meta, como seres humanos, é viver naturalmente isso aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso, né, vai nos dar aquela condição indispensável para, então, adentrarmos ao que nós chamamos de reino angelical. Nossa próxima etapa é essa, sairmos do reino hominal e adentrarmos no reino angelical. Mas para isso, nós precisamos praticar isso aqui. Nós já praticamos, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Ainda estamos longe, né, meus irmãos e minhas irmãs? Ainda estamos longe, muito longe disso. Já temos os princípios, temos o conhecimento, mas a nível consciencial, né, de vivência, ainda não conseguimos. Ainda não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nem de longe, nem de longe. Significa que nossa caminhada é muito ainda longa, né? Feliz daquele ou daquela que conseguir se credenciar para viver no mundo em regeneração. Aí, daí para frente, vai ser bem mais fácil. A gente vai conseguir chegar a isso aqui de forma bem mais fácil. Que até esse nível que a gente vive, de mundo de provas e expiações, é difícil. É difícil porque cada um tem seu propósito, né? Vivemos num mundo onde o que prevalece são os paradigmas do poder, né, e do dinheiro, e é cada um querendo para si, né? Nós ainda nos confundimos com o corpo físico. O ser humano acha que ele é esse corpo físico, né? Se confunde com o corpo físico. Nós não somos esse corpo físico, né? Nós somos espíritos. O corpo físico é um instrumento que Deus nos concede, né, de quando em quando, para a gente viver aqui, na matéria. Mas nós não somos daqui. Nosso mundo natural é o mundo espiritual. Mas o ser humano, nós ainda nos confundimos com o corpo físico. E tudo fazemos pelo corpo físico. Repare, a maior parte do nosso tempo é dedicado ao corpo físico, né? Tudo em relação a ele. Com relação à alma, ao espírito, o que é que fazemos? Muito pouco. Tem pessoas que nada. Tem gente que vive só para a matéria. Nem uma oraçãozinha, de vez em quando, não se faz. Dorme, não reza, acorda de manhã, não reza, nem não quer saber. São os chamados mortos-vivos, né? São os mortos-vivos, mortos espiritualmente, né? Como espíritos estão mortos, mas estão vivendo aqui, né? Então nós, né, estamos ainda nesse nível de nos confundirmos com o corpo físico. Aí é atraso, né? No dia que aprendermos, né, que temos essa consciência de que nós não somos o corpo físico, e sim um ser espiritual, que é o que vai acontecer quando se passar para o mundo em regeneração, porque os que forem viver no mundo em regeneração vão com essa consciência. Eu sou espírito. Ter essa consciência. Então, o propósito de todos é trabalhar a evolução do espírito. É por isso que vai ser
né, uma outra sociedade, uma nova forma de viver, um novo sistema, e todos numa mesma direção, né, cada um com o seu caminho, mas numa direção que é investir no espírito, fazer o bem, né, servir, ajudar um ao outro, ser fraterno, ser solidário. E conforme está até no livro A Gênese de Kardec, ele deixou, né? Existem duas virtudes indispensáveis para que a pessoa, o espírito, possa reencarnar no mundo em regeneração. Quais são essas virtudes? Fraternidade e solidariedade. Quem não estiver isso consolidado em si, dentro de si, fraternidade e solidariedade, não vai conseguir reencarnar no mundo em regeneração. Então, os espíritos que vão habitar no mundo em regeneração têm dentro de si essas duas virtudes fundamentais: é ser fraterno e ser solidário. Então, no mundo onde as pessoas são fraternas e solidárias, o que é que acontece? Não vai ter miséria, não vai ter pobreza extrema, né? Não vai ter guerra. Ninguém vai levantar a mão para matar o outro, muito pelo contrário, porque é servir ao outro. A gente sabe que o caminho, a senha de ser grande no reino dos céus é servir ao próximo. Então todo mundo vai ter essa intenção, servir ao próximo. Então é por isso, nesse mundo em regeneração, o crescimento espiritual da gente é uma curva exponencial. É uma curva exponencial, que cresce, porque todos estão imbuídos do mesmo propósito, diferentemente do que é hoje, né? Aí é isso aqui, ó, nós vamos bem mais rapidamente alcançar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nosso irmão Divaldo Franco, certa feita, estava falando. Quando a gente sair desse nível onde nós estamos, então nosso crescimento espiritual vai ser rápido. Vai ser rápido. Se Deus quiser, a gente tem que trabalhar para se credenciar, né? Para vivermos no mundo em regeneração. Os chamados eleitos, né? Chamados eleitos. Sem a consciência desenvolvida a partir de um certo grau, né? Entendimento e prática da regra áurea. Qual é a regra áurea? Está lembrado da regra áurea? Sabe qual é a regra áurea? Gente, o Diálogos Espíritas de semana passada foi sobre isso, né? A regra áurea. Nosso programa Diálogos Espíritas. Qual é a regra áurea? A regra áurea é: não faça ao outro o que você não quer para você. Jesus deixou essa regra de convivência. Não faça ao outro o que você não quer para você. Essa é a chamada regra áurea. Se a gente observasse isso, o mundo hoje já seria um mundo em regeneração, né? Então, pelo menos, a gente tem que saber, tem que viver isso aqui naturalmente. Sermos assim, naturalmente, né? A vivência desses sentimentos nobres fica comprometida. Sem isso aqui, o amor, né? A justiça, a gratidão, né? Ficam comprometidos, porque a gente vai viver em função de quê? De egoísmo e de orgulho. O que prevalece no dia de hoje são essas duas virtudes negativas, né? Essas duas chagas da moral da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Certo? Então, a gente precisa colocar em prática naturalmente, né? A chamada regra áurea. Não faça ao outro o que você não quer para você. Observando isso aí, a gente vai dar uma boa caminhada nisso aí, né, gente? Então, a ingratidão começa, né, em nossa relação com Deus. Se a gente não observa a regra áurea, né, aí nós naturalmente somos ingratos o tempo todo, né? Muitas ações nossas de ingratidão. E como está aqui no livro, né? A ingratidão começa em nossa relação com Deus. Repararam como nós somos ingratos a Deus? O que seria de nós, né? Se não fosse Deus, o Criador, né? Nós nem existiríamos, né? Ele nos criou,
Ele nos criou. Se Ele não tivesse nos criado, nós não existiríamos. Então, só a partir disso aí, a nossa postura diante dEle tinha que ser uma postura, gente, já realmente dentro daquilo que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Então nós devemos seguir as suas orientações, obedecer às suas leis. Não faça ao outro o que você não quer para você, porque o outro também quem criou foi Ele, é filho dele. E o mesmo amor que Ele tem por nós, né, por mim, por você, tem pelo outro que está lá na rua. O mesmo amor que Deus tem por um bilionário, né, Ele tem por um mendigo que está dormindo debaixo da marquise. É o mesmo amor. É o mesmo amor. O mendigo está no seu processo de resgate. O mendigo de hoje pode ter sido o milionário de ontem. Não usou bem a riqueza, né? Então é preciso que ele passe pela experiência de nada ter, para poder valorizar, saber usar a riqueza. Então, para nós, a gente passa a ver um mendigo, acho que é um ser, né, excluído, abjeto. Não. É um filho de Deus que está ali. A essência dele é a mesma nossa. Na hora que tira a capa, aquela capa, né, a roupa e o corpo de carne, que fica a essência, é igual a nossa. Mesma coisa que nós temos, eles têm também. Aquilo ali é passageiro, é transitório, né? O amor está ali dentro, firme e forte. Foi Deus que criou e deixou lá, né? Então, nossa ingratidão começa em relação a Deus, né? Quantas vezes o Pai, por misericórdia, coloca em nosso caminho um filho ou uma filha precisando de uma ajuda e a gente nega, né? Quantas vezes nós maltratamos uma pessoa, né? Porque um filho de Deus está naquela agonia, no desespero, precisando de um acolhimento, a gente nega. Isso é ser ingrato a Deus, porque Ele é filho de Deus, é filha de Deus, não é não? E a gente maltrata, estamos sendo ingratos a Deus. O ar que respiramos, a comida que comemos, a casa que nós temos, nossa sabedoria, nosso conhecimento, quem nos permitiu, quem nos concedeu, não foi Deus? E qual é o nosso retorno, né? A gente maltrata a natureza? A gente maltrata. Nós maltratamos a natureza, nós poluímos a natureza. A criação linda do Pai é dele. Mas a gente maltrata a natureza, então estamos sendo ingratos a Ele. Isso é ingratidão, né? Depois da ingratidão em relação a Deus, né? Quem deve pensar um pouco nisso, viu, gente? Vem a ingratidão com a nossa família consanguínea. Nós pensarmos direitinho. Nós, em muitos momentos, nós somos ingratos à nossa família, né? Um irmão, um tio, né? Um primo. Quando não somos ingratos, né, ao próprio pai e à própria mãe. Quantos filhos estão por aí que maltratam o pai e maltratam a mãe? Quantos filhos sentem-se incomodados com o pai e com a mãe dentro da sua casa? Aí pega o pai e a mãe, coloca no fundo da casa, faz um quartinho, né, bota lá um sanitário e bota para ficar lá, no fundo da casa. Quantos não fazem isso? Quantos não pegam seus filhos, seus pais e colocam num abrigo, para poder não incomodar, não perturbar, né, não passar vergonha na frente dos amigos, das visitas? Bota os pais lá, né, que o pai não sabe se comportar. Quantos fazem isso? Isso é ingratidão. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a pior das ingratidões, é essa. É do filho com os pais. É dolorosa. Deus realmente não gosta, né? Como está no Evangelho. É a pior ingratidão. Depois a família profissional, né? Nós também temos a nossa família profissional, não é? Os colegas de trabalho. Quantas vezes nós somos ingratos?
Quantas vezes nós somos ajudados por um colega, né? A gente chega na empresa, não sabe nem como é que começa, né? Aí um colega vem, ajuda aqui, ajuda ali, orienta, e depois tem outros que nega ajuda àquele que o recebeu, que orientou, que deu todas as condições para que ele crescesse na empresa. Ele se vira as costas. Dói, velho, dói. Né? Para quem recebe a ingratidão, dói. Né? Nós, nossa parte, né? Nós também sofremos ingratidão de muita gente. A gente ajudou, quantas pessoas a gente tem ajudado? Quando a gente vai precisar, a pessoa nega. Né? Não que tenha feito para receber retorno, mas, né, assim como Jesus cobrava, Jesus dizia, cadê aqueles que curavam as pessoas? No caso dos 10 leprosos, ele curou os 10 de uma vez só. Né? Dos 10 que ele curou, só um voltou para reconhecer. Ele perguntou, cadê os outros? Só você que veio? Né? Então a gente também, né, naturalmente, a gente sente. Né? Mas infelizmente também fazemos. Somos ingratos a muitas pessoas. Né? E por fim, né, a família religiosa, né? Dentro das religiões também existem os ingratos. Existe muita ingratidão aqui dentro, das casas, das igrejas, das casas espíritas, pessoas que chegam aqui numa situação espiritual deplorável, como diz no popular, na pior, né? Aí a gente tem todo aquele cuidado, né? De pedir socorro, de orar, pedir a espiritualidade, e a pessoa, né? Graças a Deus, sai ótima, né? Sai ótima, e não volta nunca mais, não dá nem um tchau, né? Nem passa mais aqui, né? Outros abandonam a casa, né? Naquelas horas que a gente mais precisa, a gente está no sufoco, pede ajuda, não posso não, fulano, vem aqui, né? Nós estamos aqui, alguém chegou aqui precisando de um socorro, você é médium, vem cá para a gente ajudar aqui na captação aqui e tal. Ah, para hoje não vou não. Ah, mas vai jogar Bahia e Vitória, vai jogar hoje, não vou perder nada. E não, velho, vai assistir o jogo, vai assistir a novela. Né? Isso é ingratidão com a casa e com o irmão necessitado. Né? Então, são vários exemplos, né, de nós que ainda praticamos, né, de ingratidão, né, em nosso dia a dia. Né? Aí diz aqui nossa irmã Joana de Ângeles que o ingrato é enfermo, né, que se combure, que se queima, né, nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. A si, né, todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Tem muita gente assim. Chegou perante você, se abriu, minha situação é essa, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas não consigo, minha família está passando necessidade. Aí você pega aquela pessoa, dá aquela toda ajuda, liga para um, liga para outro, dá aquele suporte, né? Arranja uma casa para morar, tudo mais. E depois que ele consegue superar a situação, que está numa situação boa, né? Quem disse que ele reconhece a ajuda do outro? Não, eu estou aqui hoje, eu estou bem porque eu sou inteligente, eu sou bom, né? Eu sou um profissional qualificado, né? Eu consegui alcançar por isso, né? Não foi você não. Não tem gente assim? Tem, eu conheço. Eu passei no concurso porque eu tenho mérito para isso, eu estudei. Meu Deus, teve todo o suporte, teve todo amparo, teve todo apoio para estudar, se preparar para o concurso. Aí depois que passa, não reconhece a ajuda que recebeu. Tá? Aquele suporte todo que foi dado para ele conseguir alcançar aquela vitória de não, porque eu estudei, porque eu sou bom, né? Sou inteligente. Não tem gente assim? Eu conheço gente assim, né? Gente assim. Então todo cuidado, né? Porque
essas pessoas, como diz aqui a irmã Joana de Ângeles, são pessoas doentes. Quando a pessoa está equilibrada, né, está bem espiritualmente, ela reconhece. Mas as pessoas doentes, né, um orgulho terrível, né, se acha melhor do que os outros, né, ela não reconhece não, acho que foi ele que conseguiu. E aqui, ela diz que Jesus sempre admoestava os ingratos que lhe cruzavam o caminho, né? O caso dos leprosos, né? E outros, né? Ele chamava atenção. E a gente vê muito claramente a ingratidão daquelas pessoas, né? Daquele tempo que ele esteve aqui, por ocasião da crucificação dele, né? Quando ele foi crucificado, né? Porque ele bateu de frente com o sistema da época, né? O sistema daquela época era brabo, né? Pior do que hoje, né? E ele bateu de frente com o sistema, né? Os sacerdotes, o sinédrio, ele contrariou, né? Os interesses da religião judaica, né? Da questão política ele não se metia, né? Não se metia não, mas a questão da religião, do social, ele se metia assim, né? Ele fazia um trabalho e o que ele ensinava contrariava frontalmente os judeus. E tanto que eles fizeram de tudo para prender Jesus, né? Várias armadilhas durante a passagem dele aqui na terra, eles armaram, fizeram lá. Ele, com a sua sabedoria, não caiu, né? Mas ele chamava a atenção dos ingratos. E no Calvário, né, quando conseguiram caluniar Jesus para condená-lo, né, que não acharam nada de errado, conseguiram entregar aos romanos para uma calúnia, né, foi caluniado, né, e aí foi preso, todo mundo sabe que o processo, aí foi né, sentenciado à morte na cruz, que era a morte infamante, né, mais humilhante que tinha naquela época. Só os piores marginais daquela época que eram mortos na cruz. E Jesus, os sacerdotes do Sinédrio, né, condenaram ele, né, para morrer na cruz, pediram a Pilatos para matar ele na cruz, para que o povo, cada dia que passava, estava crescendo a multidão, né, que o acompanhava, e visse, né, o que estava acontecendo com ele, para servir de exemplo, para não seguir Jesus, né? Aí lá vai ele, né, ser morto lá no Monte das Caveiras, né, Alberto? O nome é esse mesmo, Monte das Caveiras, né? O Monte das Caveiras, que ele foi crucificado, não foi? Jesus, o monte que ele foi crucificado, era o Monte das Caveiras, né, o nome, né? Hein? Hã? Gólgota, do Gólgota, pronto. Para chegar lá, era uma ladeira enorme, né? E o sentenciado tinha que levar a cruz nas costas, né? E Jesus botou a cruz nas costas, levava ele subindo e tomando chicotada, e aquela multidão de um lado e do outro, gritando, humilhando ele, né? Até quando chegou num certo ponto, ele não aguentou, estava exaurido, né? A parte humana dele não aguentou, muito sangue perdido, perdeu as forças. Foi que, agora cadê os milhares de judeus que ele curou, né, os leprosos que ele curou, os aleijados que ele fez andar, os cegos que ele fez enxergar? Não tinha um, né, para ajudá-lo, né? Quem foi que carregou a cruz? Foi o Simão de Cirene, né? Simão Sirineu, a pulso, ele não foi de coração, não. Nosso irmão Jacó fez uma palestra há pouco tempo aqui e mostrou que Simão Sirineu ajudou Jesus forçado, que ele nem queria, né? Ele tinha chegado numa cidade dele, estava cansado, mas viu o populacho daquela zoada, ele foi ver o que era Jesus carregando a cruz. Aí o soldado romano disse: é você que vai carregar a cruz dele. Ele disse: eu estou cansado, cheguei de viagem. Não, é você. Então ele foi na ponta da espada, né? O que ajudou Jesus, Simão Sirineu,
Os irmãos não se lembram mais nenhum que ele curou. Chegou lá em cima da crucificação, quem é que estava lá? A mãe dele, né, Maria, né, João, o discípulo mais novo dele, né, Madalena, Joana de Cusa, as mulheres. As mulheres que estavam lá. Os homens, não tinha um, só João, que era um jovem. Mas todo mundo, ninguém ficou, nem os apóstolos, Pedro, ninguém. Ninguém. Olha que, né, gente, que ingratidão Jesus sofreu. Até na última hora da sua existência física aqui na Terra. Né? Então, por isso que ele chamava atenção. Isso ingratidão dói, ingratidão não é brincadeira não. Né? Então, para finalizar, né, tem no livro aqui essa orientação de Joana de Ângeles para nós. Né? Ela diz o seguinte: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti. Aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. É isso que acontece. A vida ensina. O melhor mestre nosso é a vida. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Né? Não é, portanto, importante o tratamento que te dê em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Né? Então, Joana de Ângeles chama a atenção da gente, né? Não se preocupe, se ele não reconheceu, não se preocupe. Pode deixar que mais tarde ele vai compreender. O ingrato vai compreender e vai também fazer o bem lá adiante. Não fez a quem fez o bem a ele, mas vai fazer a outros. Né? O importante é que a gente continue a caminhada, não deixe de servir, como tem muita gente, né, que deixa até de ajudar alguém. Né? Eu prefiro ter um cachorro do que adotar um cachorro do que adotar uma criança. Né? Aí não vou entrar no mérito disso não, porque tem muita coisa aí, mas tem pessoas assim. Prefiro um cachorro do que um ser humano, com medo, né, com receio da ingratidão. Então o Evangelho é muito claro com relação a isso. Não deixe de fazer o bem, porque alguém foi ingrato a você. Não deixe. Ele não sabe o que faz. Pois é, seus algozes ali, né? Então, gente, ali é recado para nós, né? Recado para nós. Nós somos ingratos a Ele o tempo todo, ou não somos, né? 2024 anos que Jesus veio ensinar o Evangelho, né? A regra áurea. Quem de nós pratica 100%, pratica naturalmente a regra áurea, né? Quem de nós? A gente já em diversos momentos a gente já faz, mas tem horas que a gente não faz. A gente faz ao outro que a gente não queria receber do outro, mas a gente faz. Às vezes a consciência bate o sino, mas mesmo assim a gente vai e faz, né? Vai e faz. Porque ainda não aprendemos, né? Ainda não temos a consciência da necessidade de se viver integralmente a regra áurea. E por conta disso, a gente pode afirmar, nós somos ingratos a Jesus, Ele veio aqui nesse mundo, né? Fez o que Ele fez, né? Deu a própria vida, né? Daquela forma que foi, e mesmo assim, nós até hoje, 2000 anos depois, ainda não vivenciamos o seu Evangelho, né, gente? Então eu vou pedir a Genival para passar um vídeo agora de Raul Teixeira, que fala sobre lidando com a ingratidão, né? Para complementar aqui as nossas palavras. É muito interessante essa explanação do irmão Raul Teixeira.
Para quem não conhece, Raul Teixeira, ele foi um grande trabalhador espírita, presidente do Centro Espírita de Niterói, Rio de Janeiro, tem uma obra social maravilhosa, né? Um orfanato que ele tem lá, mas aconteceu algo com a sua saúde, né? Do corpo físico, e ele está impossibilitado de fazer palestras, né? Mas deixou a sua obra, deixou registrado aí a sua passagem aqui na Terra até então, né? Essa é uma questão bastante interessante, a do agradecimento. Curiosamente, nós não temos costume de agradecer. Parece que o nosso agradecimento é essa coisa formal. Obrigado, obrigado, obrigado. E nisso, nessa única palavra, parece que nós já dissemos tudo. Mas o agradecimento não é bem dizer obrigado, às vezes contrafeito, às vezes aborrecido. É muito importante agradecer. O agradecimento é dessas dádivas para com o benfeitor que engrandecem aquele que recebeu a benfeitoria. O benfeitor o faz porque faz. Mas agradecer é um gesto de reconhecimento de que as pessoas não são obrigadas a fazer para nós. Se elas fizeram, algum movimento de seu coração as inspirou para que fizessem. Muitos imaginam que sua mãe, que seu pai, que seus irmãos tenham obrigação de atender às suas questões pessoais. Os pais têm obrigação de criar os filhos, de educar os filhos. Mas quando trazem um doce da rua, trazem um brinquedo da loja, uma camisa nova, ou nos levam para um passeio, já é um acréscimo. Já é algo além. Quando sentam conosco e conosco conversam, quando nos permitem ampliar a nossa cultura, trabalhar a nossa sensibilidade, nos põe numa aula de música, de violão, de karatê, de judô, de capoeira, já é algo extra. Quando nós pensamos nisso, verificamos quão pouco agradecemos aos nossos pais. Mas quero repetir, não se trata do agradecimento com uma palavra muito obrigado. Se trata do agradecimento com a nossa maneira de ser com eles, de viver com eles, de atuar junto deles. Quantos são os filhos ingratos para com suas mães, para com seus pais? Parece, em muitas situações, que a mãe é uma serva desrespeitada dos seus filhos, porque nem com os servos se deve tratar com desrespeito. Quantos são os filhos que gritam, que batem portas, que se atormentam de tal maneira que agridem, até fisicamente, as suas mães? Não é necessário dizer que estamos num território terrivelmente complicado da ingratidão. Há muitos que dizem: minha mãe não me entende, meu pai não me entende. Não há diálogo. Mas qual é o diálogo que nós estamos querendo? Muitas vezes queremos o diálogo em que eles nos aprovem sempre, ou façam o que a gente está pedindo, ou comprem o que a gente deseja. Cada vez que eles nos dizem não, não pode ser, não podemos, não há diálogo. Interpretações nossas. Esse é um tipo de ingratidão indesculpável. Porque nós, os filhos, devemos tudo aos nossos pais. Nós, os filhos, devemos a vida aos nossos pais. Minha mãe é analfabeta, minha mãe é nervosa, minha mãe... Nossa mãe pode ser o que for, mas ela é nossa mãe.
Foi graças a essa mulher analfabeta, tensa, nervosa, que nós nascemos. Há tantas outras mulheres calmas, cultas, que odeiam filhos, que detestam crianças. Só por essa razão, nossa mãe merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa gratidão. E, curiosamente, somente quando elas partem é que nós reconhecemos o quanto elas eram importantes para nós. Quantas vezes dizemos que o nosso pai não nos dá carinho, não nos abraça, nunca teve um gesto de ternura com a gente e nos tratava sempre de certa forma distante. Mas esses pais nunca deixaram nos faltar nada. Sempre nos acobertaram com a sua proteção. Jamais tiveram fim de semana para si, trabalhando sempre a fim de que nós pudéssemos nos banquetear com os benefícios domésticos. Isso tudo precisa ser muito bem pensado, porque quando nós lemos os mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, um deles nos chama a atenção. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quem não consegue respeitar, honrar, agradecer a pai e mãe, não fará isto com mais ninguém. Quando nós pensamos nessa gratidão para com os pais, é porque quando nós não conseguimos ser gratos com eles, será muito difícil ser agradecido a qualquer outra pessoa. Os nossos pais são a base da nossa vida, representam o roteiro que nós todos seguimos. É natural que eles tenham obrigações para com seus filhos. É comum, mas há coisas que eles extrapolam, eles fazem além. Nos dão cursos de música, de arte, nos põem para estudar violão, canto, karatê, judô, pagam nossas viagens, fazem mil coisas com esforços, com sacrifícios que merecem a nossa gratidão. Mas, independentemente dos nossos pais, existem outras tantas pessoas que nos ajudam a viver. Quem lava nossa roupa, quem cozinha para nós, quem nos presta um favor pagando uma conta, cuidando de um animal nosso, quem nos ajuda a fazer um serviço, uma construção, um conserto, quem nos ouve as queixas, quem tem ouvidos em nome da amizade para nossas reclamações, todas essas pessoas deveriam ser alvos de nosso agradecimento. Então, agradecer não será propriamente dizer palavras, mas viver de tal maneira essas relações que as pessoas nelas envolvidas se sentissem gratificadas. Como é importante sermos fiéis aos amigos, aos nossos bons amigos, o respeito que devemos a eles, nada obstante a liberdade que tenhamos, mas há uma parede de vidro entre nós que se chama respeito. Respeito ao outro, à individualidade, aos gostos. E nada isso impede a nossa amizade, o nosso bem-querer. Mas quando pensamos naqueles que são alvos da ingratidão, será importante que eles não se amofinem, não se atormentem com isto. Sei que é difícil. Alguém que serve, que ajuda, que estende a mão e recebe a bofetada, o escárnio, o azedume ou a indiferença como resposta. Mas o gostoso para quem ajuda é o próprio ato de ajudar. Aquele que ama se sente gratificado não com a gratidão dos outros, mas com a possibilidade de amar, de ter amado, de vir a amar. É tão importante fazer o bem que essa realização já nos gratifica.
É tão bom fazer o bem, porque nos enquadramos nas leis de Deus. Fazer o bem não é uma atitude religiosa. Parece que nós vinculamos fazer o bem com o fato de alguém ser religioso. Não. Fazer o bem é lei da vida. O bem é lei de Deus. E quando o realizamos, não estamos fazendo nenhum favor. Lamentavelmente, chegamos a um nível em nossa sociedade de desrespeito ao bem, de desatenção ao bem, que quando uma pessoa, por exemplo, é honesta, acha um documento, uma carteira de dinheiro e devolve, ela vira herói nacional. Quando deveria ser a coisa mais comum. Porque a coisa mais comum é o hábito de tirar proveito em tudo, de explorar o outro, de não agradecer. Como se as pessoas tivessem obrigação de nos servir. É tão bom quando quem faz o bem não tem nenhum desejo de receber agradecimento. O agradecimento já está na própria consciência de ter agido de conformidade com a lei da vida. E a lei da vida é a lei de Deus. Fazer o que seja cabível, distinguir o bem do mal, isto faz parte dos nossos deveres. Então, fazer o bem não deveria ser uma atitude para guardarmos gratidão de ninguém. Ninguém se frustre. Faça o bem, sabendo que poderá não receber nenhuma reciprocidade. É muito comum percebermos que as pessoas têm mágoa de quem lhes faz o bem. Parece que se volta contra. Se sentem magoadas por terem sido ajudadas, se sentem humilhadas, como muitos verbalizam. São criaturas orgulhosas, muitas vezes, e que por isso não se dobram, não sabem agradecer. Quem fez por elas não fez mais que obrigação, admitem, mas quem faz o bem, quem realiza essa proeza de amar, de servir ao próximo, de servir ao semelhante, não se atormente quando não houver gratificação, quando não houver agradecimento, porque a nossa consciência, que é onde residem as leis de Deus já assimiladas por nós, já nos gratificou. Já disse que somos parte do rebanho do nosso Criador, dos amigos de Cristo, realizando luz pela terra inteira. Ok, gente. Muito obrigado. E gratidão pela paciência de vocês. Pois não? Sim. Um fato real que aconteceu, tá? Boa noite, senhores. Meu nome é Jacinto. Baseado nessa palestra, eu quero fazer um relato real que aconteceu. Eu morava no Rio de Janeiro e tinha um vizinho meu que era base naval, chamado Wilson, negro, tranquilo, rapaz de paz. Um dia nós conversando, ele fez: "Senhor Jacinto, se eu contar uma história para o senhor acredita?" Eu disse: "Claro que eu acredito." Ele fez: "Olha, quando eu era criança, vivia com minha mãe, meu pai. Meu pai faleceu. No decorrer do tempo, minha mãe conheceu outra pessoa. Tudo bem e tal, essa pessoa chegou para a mãe dele e disse assim: olha, você tem que decidir entre eu e seu filho. E ela decidiu por essa pessoa. Botou ele para fora de casa, ele foi morar na rua, morou na rua, foi recolhido pela polícia, foi para a casa de acolhimento de infratores, tá? Conviveu com marginais da idade dele, fumando, tóxico, convidando para droga, e ele calado, tranquilo. Na época de servir às Forças Armadas, foi feita uma solicitação dessa casa, aqueles que estavam em condições de servir, que escolhesse qual era a unidade militar que ele queria servir. Ele escolheu base naval, ele queria ser um base naval. Ele foi para a base naval, estudou lá, tranquilo,
foi a cabo da base naval, sargento da base naval, casou-se, a filhinha dele. Certa vez ele contando, bateram na porta dele. Adivinha quem era? A mãe dele. O camarada tinha mandado ela para a rua. Ele pegou, botou a mãe para dentro de casa, acolheu, deu quarto. Eu olhei assim, um negócio tão bonito, fez, você é meu amigo. Foi baseado nisso aí que me veio a memória do caso desse rapaz. Né, que a mãe dele botou ele para fora. Ele foi morar na rua, debaixo da ponte e tudo mais. No final, um sargento da base naval, tá, com a filha, a família, e com a mãe dentro de casa que tinha posto ele para a rua. Obrigado, lição de vida, né? Obrigado, meu irmão. Que coisa linda, né? Gratidão, seu Edson. O que é que a gente tem muito que agradecer ao Senhor pelos seus ensinamentos que o Senhor nos traz sempre, quando o Senhor está aqui na frente. E no seu dia a dia, né? Na sua vida, junto aqui conosco. O Senhor é um grande exemplo para todos nós. E nós somos muito gratos por ter o Senhor aqui conosco, né? Quem de nós aqui não passa com o seu Edson, a amorosidade dele, no atendimento e tudo mais, e assim, e trazer as mensagens também com tanta amorosidade. Então, assim, somos muito gratos por tudo que o Senhor faz por nós, por essa casa, né, por todos que estão aqui. Eu tenho certeza que todos nós temos o mesmo sentimento de gratidão pelo Senhor. E pela mensagem de hoje linda, perfeita. Isso eu já sinto que, como a espiritualidade não nos deixa nunca, nos desampara a cada um de nós, né? Estamos aqui, cada um de nós temos o nosso propósito como espírito, né? E a gente faz a nossa caminhada. Às vezes a gente passa por determinadas situações e a gente acha que a gente está desamparado, mas a gente não está, não. Eles estão nos olhando e estão perto de nós e nos amparando, né? Ele passou por determinadas situações e ele foi firme no que ele tinha que passar, no propósito dele. E ele cumpriu a tarefa dele direitinho, né? E isso é bom. E serve de exemplo para cada um de nós também, né? Que a gente seja firmes nos nossos propósitos, no nosso objetivo, no nosso processo reencarnatório. Convido o seu Edson para que ele venha proferir a nossa prece final. E boa noite a vocês e até amanhã. Então, meus irmãos e minhas irmãs, elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos, Pai, a Ti por mais esta noite que o Senhor nos oportunizou para estarmos aqui nesta casa de oração, recebendo mais essa luz através dessa mensagem da irmã Joana de Ângeles, do irmão Divaldo Franco, do irmão Raul Teixeira. Mensagem esclarecedora, iluminada, para todos nós que ainda vivemos aqui na Terra, no plano físico e no plano espiritual. Que levemos em nosso coração, que façamos a devida reflexão para que possamos tomar as medidas necessárias para nos enquadrarmos na lei de amor, na lei de Deus, e sermos reconhecidos a todos os irmãos e irmãs, especialmente nossos pais, que nos deram, que foram instrumentos
nessa oportunidade de estarmos aqui na Terra, aprendendo, resgatando o nosso passado e evoluindo espiritualmente. Nossa gratidão a todos os irmãos e irmãs, Senhor, teus discípulos, tuas discípulas, que continuam trabalhando em prol do bem-estar da humanidade, de todos nós. Que a vossa paz predomine sobre nossos corações, nossas almas, nas almas de todos os seres humanos. Que nossas autoridades nacionais e internacionais se entendam, que busquem realmente trabalhar pelo bem comum, para que o nosso planeta Terra seja uma casa fraterna, solidária e amorosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja.